In progress. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Anderson, eu sou professor de biologia, certo? E aí eu vou resolver com vocês essas 5 questões que caíram aí na prova de Caucaia, certo? Então vamos aí para questão 31. No século XIX, experimentos foram fundamentais para superar a ideia de geração espontânea. Indique a alternativa que apresenta corretamente o resultado obtido nesses estudos. Então, primeiramente, ele está falando aí sobre essa ideia de geração espontânea, né? Que a gente lembra que é a mesma coisa de teoria da abiogênese. Então, eu tenho duas teorias aí quando a gente vai falar sobre hipóteses do surgimento da vida. Que eu tenho a teoria da biogênese e eu tenho a teoria da abiogênese. Qual seria a diferença, professor? No caso da biogênese, né, o nome bio ele indica vida. Então eu estou dizendo que a vida, ela vem através de outra, seja por um ou dois seres. Como, por exemplo, a bactéria, ela precisa só dela mesma, né, um ser vivo para que ela se divida e forme duas, três, quatro, cinco bactérias. No caso de nós, humanos, né, animais, nós precisamos aí de dois seres vivos, um masculino e um feminino, para que eu tenha aí a obtenção de um novo ser vivo, certo? E no caso da abiogênese, quando eu tenho essa palavrinha a antes de qualquer coisa, né? Muitas das vezes a gente vê que é uma negação. Então, esse abiogênese aí é como se estivesse indicando que a vida vem através de algo que não tem vida, algo inanimado, matéria bruta. Então, em experimentos que eles estudavam antigamente, eles percebiam que, por exemplo, tinham pessoas que acreditavam que rato, junto com trigo e roupa suja, né, ele poderia aparecer ali. Ele poderia nascer ali, né? Não ser atraído pelo cheiro, pela comida. Então, nesse caso, é a biogênese. Da mesma forma que você entender que uma carne, quando ela está em processo de decomposição, né, apodrecendo, ela possa aparecer larvas, né, nascer larvas daquela carne que está apodrecendo. E nós sabemos que não acontece assim. É por conta de um outro ser vivo, né, como no caso da mosca, que pousou ali e colocou ali seus ovos, certo? Então aí, vamos para os itens. Letra A. Louis Pasteur demonstrou que micro-organismos não surgem espontaneamente, mas sim do contato com o ar contaminado. Então, o Louis Pasteur, ele fez um experimento que ele colocava um frasco com um gargalo, né? A gente chama isso de gargalo de cisne. E aí, nesse gargalo, ele aplicava ali a questão de que o material que tinha ali dentro daquele vidro, né? Aquela vidraria, que no caso seria um caldo nutritivo, ele não estava contaminado porque ele não tinha contato diretamente com o ar. E no caso, se eu tirasse o gargalo e deixasse, né, esse contato direto do caldo nutritivo e o ar, já aparecia micro-organismos naquele caldo nutritivo. Então, já de cara, a letra A seria a correta, certo? Porque como ele acreditava na biogênese, ele acreditava que só por conta que o caldo estava com contato com o ar, e nós sabemos que o ar pode ter micro-organismos, né? São seres que a gente não consegue ver a olho nu. Então, esse contato aí fazia com que pudesse não, aparecia esses micro-organismos dentro daquele caldo. E quando você aplicava esse gargalo de cisne, por conta de não ter contato direto, então não aparecia nenhum tipo de micro-organismo. Mas vamos ver aí as outras alternativas, tá? Na letra B, ele fala que o Francisco Redd, ele comprovou a abiogênese, ao mostrar que as larvas surgiam de carne em frascos fechados. Então aí nós temos o quê? O único erro é só o A que vem ali antecedendo a palavra biogênese, tá? Por quê? Se as larvas apareciam em frascos fechados, né? Aí eu estou dizendo aí que seria a biogênese. Mas o Francesco não defendeu isso. Ele defendeu que aparecia em frascos abertos, porque tinha o contato, em frascos fechados não aparecia. A não ser que já tivessem pegado a carne, que tivesse tido contato com um tipo de mosca, certo? Mas aí, no caso, Francesco Redd comprovou a abiogênese ao mostrar que larvas surgiam da carne em frascos fechados é incorreto, tá? Francesco Redi demonstrou que em frascos fechados não aparecia larvas porque não tinha o contato com as moscas, com nenhum tipo de ser vivo pré-existente, certo? Letra C. Stanley Miller demonstrou que a vida poderia surgir de micro-organismos já existentes no caldo nutritivo, tá? Erro daí.
é uma coisa muito importante, pessoal, que quando vocês estiverem estudando sobre essa questão das hipóteses, vocês lembrarem dos cientistas, tá? Não são muitos. E no caso aí do Stanley Miller, ele estava dentro da teoria da evolução química. Tá? Então é uma outra questão, é dizer que através de reações químicas deram seres coacervados, né? Deram compostos coacervados que a partir disso foram formando, né, ali compostos orgânicos complexos para aparecer a primeira vida. Então aí já é uma teoria do surgimento da vida, né? Não seja nem a hipótese. Então, esse está incorreto, porque quando fala sobre caldo nutritivo, a gente fala sobre o Louis Pasteur, certo? Letra D. A teoria da biogênese afirmava que a vida podia ser formada a partir de matéria inorgânica. Então, como eu falei no comecinho da questão, a biogênese ela diz que a vida ela vem através de ser inanimado, de matéria bruta. Então aí essa letra dele está explicando o que é a biogênese e não biogênese. A biogênese é totalmente o contrário disso. Na letra E, nós temos aí, Pasteur concluiu que o surgimento de micro-organismos independia de condições externas, tá? E não, eu dependo sim de condições externas. Então, se eu sei que está aparecendo micro-organismos dentro do meu caldo nutritivo, eu sei que isso dependeu de condições que estavam fora daquele frasco, então eram condições externas, tá? E aí, por que que eu falo isso? Porque quando a gente está falando sobre a questão do caldo nutritivo, a gente sabe que ele ferve, né? Então, se ele está fervendo, ele está matando os micro-organismos com calor. Então, por que que, novamente, ele se contaminou? Que era uma das defesas, né, de teorias que eles tinham, os cientistas que acreditavam na biogênese, por conta de assim, se ferveu e matou e apareceu novamente, é porque nasceu ali. E não, é justamente por uma condição externa, é por conta de que o ar estava contaminado, então contaminou novamente o caldo, certo? Então, na questão 31, a resposta é a letra A. Na questão 32, eu tenho aí falando sobre as questões das organelas, tá? Então ele diz: as organelas celulares são fundamentais para um funcionamento das células eucarióticas. Selecione o item que apresenta corretamente a função de uma dessas organelas. Então, lembrando que eu tenho dois tipos de células. Eu tenho a célula procarionte, procariótica, ou eucarionte, eucariótica, né? E a diferença primordial entre elas, né, é que a eucarionte tem organela e a procarionte não tem organela. E o que são as organelas? São estruturas que têm funções específicas, e a gente só observa nas eucariontes porque são seres que são mais complexos, né? Que possuem diversas células, que fazem sistemas, né? Então, são organismos que necessitam realmente de toda uma estrutura e um aparato que as células eucariontes, através dessas organelas, conseguem proporcionar. No caso da procarionte, eu não vou ter organela, eu não vou ter o núcleo, né? Eu vou ter o meu material ali, genético, o meu DNA, espalhado pelo citoplasma. Para quem não lembra, o citoplasma é o líquido gelatinoso, né, que fica ali dentro. E eu vou ter os ribossomos para fazer síntese de proteína, mas encerra-se aí. E as organelas, que aí eu tenho é, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, os lisossomos, o complexo de Golgi, os centríolos, né, as mitocôndrias. Então, cada uma delas vai ter uma função específica. Então, agora eu vou explicar os itens e vou dizer qual é o correto mediante essas organelas, tá? Na letra A, ele fala que o núcleo produz energia para a célula por meio da respiração celular. Então, aí está incorreto, porque a produção de energia ela se dá através das mitocôndrias, tá? O núcleo ele vai armazenar o DNA e vai comandar as atividades celulares. Então, qual seria aí a função do núcleo? Seria a letra E, que está dizendo que é complexo de Golgi, mas não é o núcleo. Então, diferentemente das procariontes, que o material genético é ali jogado, né, espalhado pelo citoplasma, no caso das eucariontes, não. O DNA ele está guardado dentro, né, de um compartimento, que a gente chama isso de núcleo, e a partir do núcleo eu estou comandando também as atividades celulares. Então, o que está acontecendo ali? Quem é que está produzindo o quê? O que é que as organelas estão fazendo? Tudo ali é comandado pelo núcleo dentro da célula, certo? Então, a letra A está incorreta. Na letra B, ele fala: as mitocôndrias participam da respiração celular e fornecem energia em forma de ATP. Então, isso aqui está correto. As mitocôndrias, elas fazem geração de ATP. O que seria ATP? O ATP é adenosina trifosfato. Certo? Essa adenosina trifosfato, ela seria justamente uma moeda de troca.
Como assim moeda, professor? É porque no momento em que você está se alimentando, você está fazendo com que tenha essa produção de ATP, certo? Porque a alimentação é energia. Você está ali ingerindo a glicose. Então, dentro das células, eu vou ter ali a minha produção de ATP. Esse ATP ele vai ter que ser quebrado. Como assim quebrado? O ATP é como se fosse uma molécula, certo? Como se fosse, não, é uma molécula. E aí, essa molécula ela precisa ser quebrada para gerar energia. Para que que eu preciso de energia no meu corpo? Para eu me locomover, para eu pensar, para eu andar, né? Locomoção, movimento, para você poder funcionar os seus sistemas, o sistema endócrino, o sistema nervoso, cardiovascular. Então, todos esses sistemas, eles precisam de energia. Quando você está dormindo, você está sim gastando energia porque os seus sistemas ainda funcionam, certo? Então, você precisa dessa energia. E essa energia, ela vai se dar através do ATP. Então, quando você gera um ATP dentro do seu corpo através da mitocôndria, você vai ter aquela reserva de energia para você, né, continuar ali quebrando e tendo as suas atividades normais durante o dia. Por quê? Você não tá comendo direto, né? Em cada uma em uma hora você não está comendo. Então, como é que eu ainda tenho energia? Como é que eu consigo passar 5, 6, 7 horas sem comer e não tenho energia? Justamente porque aquele alimento virou ATP e você tem aquela reserva de energia por um dado tempo, certo? E aí, nessa questão, quando você tem esse ATP, quando você quebra, você vai se formar ADP, que é uma coisa que vocês vão ver com mais clareza no ensino médio, né? Que é um conteúdo de bioquímica que a gente chama. Esse ADP, que é a adenosina difosfato, você perdeu aí uma molécula, porque tri nós entendemos que seria três. Então, di é dois. E aí você perdeu uma, ele ficou di, você perdeu isso justamente para gerar energia no seu corpo. E aí, como é que eu faço para retornar esse trifosfato novamente? Se alimentando, porque aí eu sei que a minha mitocôndria vai trabalhar novamente para gerar mais ATPs, certo? Então, letra B está correta, porque é através da respiração celular, e aí no caso da respiração celular, eu não digo o fato só de você respirar, tá? Mas sim porque o oxigênio dentro, né, das suas células vai auxiliar nessa produção de ATP, certo? Letra C. Os lisossomos sintetizam proteínas e DNA no interior do citoplasma. Então, lisossomo, gente, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer digestão, certo? Então, ele vai ter as enzimas digestivas para atuar na quebra de nutrientes. Então, a letra D está explicando exatamente, né, essa questão do que o lisossomo faz. Então, costumo brincar bastante quando estou explicando sobre a questão de sintologia, que se você pegar a palavra lisossomo e separar, vai ficar lisossomos, né? Aí você pensa o quê? Liso, dinheiro. Então, para você poder fazer uma digestão, você fazer quebra de parte, você tem que comer primeiro, você tem que ter dinheiro para comprar comida. Concorda comigo? Então, justamente essa parte aí que vocês estão pensando, né? Lisossomos, é porque não tenho dinheiro, não faço digestão, porque eu não vou comer. Então, é uma coisa aí que vocês podem ligar, tá? Eu sei que é uma piada bem ruim, gente, mas deu pra entender. Então, lisossomos, enzimas digestivas. Na letra D, ele vai falar sobre o retículo endoplasmático liso, tá? Esse retículo plasmático liso, já sei que ele não faz essa produção de enzimas digestivas. Quem faz é o lisossomo. O que é que ele vai fazer? Esse li do liso, ele lembra de lipídio, tá? Então ele vai fazer síntese de lipídios, né? Que seria a nossa bela gordura. Então, dentro da minha célula, de todas as células que eu tenho no meu corpo, lembrando que nós somos seres pluri ou multicelulares, né? Temos diversas células, milhões de células. Eles vão em cada célula dessa fazer todo esse processo, né? Cada célula com as suas próprias organelas fazendo os mesmos processos. Tudo bem? Na letra E, ele vai falar sobre o complexo Golgiense armazena o DNA e comanda as atividades celulares. Então, não. O complexo Golgiense ele vai fazer a excreção, a secreção, tá? Celular. Então, depois que você tem aí a síntese, né, de lipídio, de proteína, porque o lipídio é pelo liso. Retículo endoplasmático liso. Já as proteínas é pelo retículo endoplasmático rugoso. Nessas rugas, que são os ribossomos, fazem a síntese de proteína, assim como faz lá na minha célula procarionte da minha bactéria. Só não vai ter o retículo, né? Mas vai ter aí os ribossomos fazem a síntese de proteína. Então, depois que eles fazem toda essa parte aí dessa síntese, que chega o lisossomo lá para fazer essa quebra, né, desses nutrientes, para eu conseguir utilizar, para gerar energia, tudo bonitinho, ele precisa ser secretado, ele precisa sair da célula. Então, quem faz essa secreção, né, esse convite, vamos dizer assim, para essa
enzima sair da célula, né? Esses nutrientes, é o complexo Golgiense. Então ele vai até a membrana plasmática. Lembrando que a membrana plasmática é o quê? Que nós temos aí em todo tipo de célula. Ela é a entrada e a saída de substâncias, tá? Então, para você entrar ou para você sair, você precisa ter essa aprovação, vamos dizer assim, da membrana plasmática. Então, questão 32, letra B. Já vai falar? Letra B, tá? Na questão número 33, ele vai falar sobre os órgãos vegetativos exercem funções essenciais para o crescimento das plantas. Marque a alternativa que indica corretamente a função de um desses organismos, tá? Então, aí nós estamos falando sobre os órgãos que as plantas possuem. E ele vai falar sobre o tipo, né, o órgão e qual é a sua função. Então, será que está correto? Será que não está? Vamos lá. Na letra A, ele diz: a raiz realiza exclusivamente a absorção de água, não participando de outras funções. Então, pessoal, quando vocês estiverem resolvendo qualquer tipo de questão, pode ser de biologia, de química, de humanas, linguagens, vocês têm que prestar atenção muito nessa palavra exclusivamente, porque é muito difícil acontece de algo ser tão exclusivo. Então você precisa ter tipo uma noção realmente do que tá falando ali. Ele falar que a raiz ela realiza exclusivamente essa função de absorção da água está incorreto. Por quê? Nós temos aqui a raiz absorve a água, né? Lá ali do solo, lençóis freáticos e tudo. Show. Só que acontece, ela também pode fazer a absorção de sais minerais, ela também pode fazer a condução, né, do que aconteceu ali no caule, do que aconteceu na planta, porque nós temos aí que na folha eu realizo fotossíntese. Então eu tenho ali a produção de glicose, certo? E essa glicose ela precisa passar por toda a planta. Então quer dizer que as raízes não vão receber o alimento, que seria a glicose através da fotossíntese. Então como é que ela consegue sobreviver? Se ela é um órgão daquele vegetal? Então eu preciso que todo o corpo da planta receba e transporte algumas substâncias. E claro que algumas vão ter uma função a mais, né, exclusiva delas, mas elas também compartilham outras funções. Então, na letra A está incorreto por conta disso. Na letra B, ele vai falar sobre as folhas, são órgãos reprodutivos que produzem sementes, tá? Quem produz semente, gente, não é a folha, ok? A produção de semente, ela se dá primeiramente quando tem um fruto, e se não tiver o fruto, né, eu tenho ali a produção de sementes se dando por outros meios, mas não pela folha. Então, isso aqui também está incorreto. Letra C. As flores têm a função primária de realizar a fotossíntese. Não, quem tem essa função primária é a folha. Justamente porque a folha tem a clorofila, e da clorofila eu faço a fotossíntese, né? O pigmento que dá a cor verde à planta. E nessa clorofila eu tenho também os cloroplastos. O que são cloroplastos? É a organela também responsável pela produção, né? Pela manutenção e fotossíntese. Tudo bem? Na letra C, perdão, na letra D, os frutos não oferecem produção a sementes. Então isso está incorreto. Por quê? Se um pássaro chega lá para querer comer a semente da goiaba, ele não vai conseguir pegar tão fácil. Porque quem está protegendo? A própria goiaba, né? O fruto da goiaba está protegendo. Então a letra D está incorreta porque justamente a fruta serve para proteger as sementes, não para a gente se alimentar. Certo? Mas a gente se alimenta, né? Na letra A o caule sustenta a planta e transporta seiva entre raízes e folhas. Então a letra E está correta. O caule realmente sustenta a planta, junto com as raízes, né? É claro, e faz esse transporte de seiva entre raízes e folhas, ok? Então, letra E, questão A, o item correto. Na 34, eu tenho aí que nos ecossistemas a energia passa de um nível trófico a outro de forma decrescente. Aponte a alternativa que expressa corretamente essa transferência de energia. Então, estamos falando aí sobre cadeias alimentares, né? Por quê? Na cadeia alimentar eu tenho a base, que são os produtores. Essa base de produtores, elas transferem a energia, porque elas são elas são não, né? São servidas como alimento para os consumidores. E aí temos primário, secundário, terciário e quaternário, até chegar também aí os decompositores, certo? Então ele quer saber como é que eu posso expressar essa transferência de energia. Aí na letra A ele vai falar o quê? Toda energia captada pelos produtores é totalmente aproveitada nos níveis seguintes. Então, não, né? Se a planta tem 100% de energia ali, porque ela é
o meu produtor, ela é a minha base da cadeia alimentar, quando ela vai ser consumida pelo consumidor primário, ela já não consegue absorver 100% daquela energia, certo? Então, aquela energia primária não é absorvida 100%, mas sim uma parte dela. Então, a letra A não tem como estar correta por conta disso. Então, lembrando que na própria questão ele fala, a energia passa de um nível trófico a outro de forma decrescente. Então, se está decrescendo, que está fazendo o quê? Está perdendo energia conforme os níveis, tá? Na letra B, os decompositores são responsáveis por interromper o fluxo de energia nos ecossistemas. Então, também não. Por quê? Porque os decompositores é onde finaliza, mas não interrompe. Interromper já é uma palavra que, como assim? Parou aqui, não tem mais nada de energia. Não, não é uma interrupção, mas sim é um caminho onde chega até os decompositores, mas não acaba nos decompositores. Por quê? Porque essa energia ela vai ser reciclada e devolvida aos produtores. Então, o que restou ali vai ser junto com a energia dos produtores para formar aquele 100% novamente. Na letra C fala, a energia solar é reciclada indefinidamente entre produtores e consumidores. Incorreto, tá? Porque a energia solar ela vai ser base para os produtores por conta da fotossíntese. Lembram que a fotossíntese eu preciso de luz solar, eu preciso de água e preciso de gás carbônico. E aí nisso eu consigo formar o oxigênio e a glicose, certo? Então aí a energia solar ela entra como uma realmente, né, uma importância e reciclada também na parte de produtores, consumidores e decompositores, não, ok? Na letra D, apenas cerca de 10% da energia de um nível trófico passa para o próximo, havendo perdas de forma de calor. Então, sim, quando vai passando de um nível trófico para outro, eu tenho uma perda de energia que é dissipada pelo ambiente. E essa dissipação pode ocorrer por forma de calor, certo? Então, a letra D está correta. Na letra E, a energia permanece constante em todos os níveis da cadeia alimentar. Então, a mesma coisa que está falando na letra A, está falando na letra E, praticamente dizendo que a energia ela não vai se perder, ela vai continuar a mesma coisa durante todos os níveis, e isso está incorreto, tá? Então, questão 34, letra D. E por último, mas não menos importante, nós temos aí uma questão sobre imunidade, né? Sistema imunitário. Então, na 35, ele vai falar sobre a resposta imune adaptativa envolve diferentes tipos de linfócitos. E indica a alternativa que descreve corretamente a função de um desses linfócitos. Então, ele vai falar sobre os linfócitos T e o B, tá? Além de falar das células de memória e dos anticorpos em si. Quando nós estamos falando sobre linfócitos, tá, gente? Tanto o T quanto o B, eles têm essa questão de proteção, tá? Isso é, falando de sistema imunitário, estou falando sobre proteção. Porém, quando a gente vai falar sobre os linfócitos B, eles têm muito mais uma questão de proteção do que os linfócitos T, que são mais aí na questão de uma resposta para chegar até a ação, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a letra A fala linfócitos T, sintotóxicos, produzem anticorpos circulantes contra vírus, não chega a ser isso. Por quê? Porque dentre essas alternativas, quando ele fala do linfócitos B, que produz antifósforos que neutralizam os micro-organismos, seria o mais correto. Porque aí eu tenho o que seria a neutralização, né? Não seria, como é que eu posso dizer? Exatamente a destruição, mas quando eu neutralizo, é muito mais fácil do meu corpo conseguir expulsar. No caso do linfócitos T, eles já auxiliam a produção desses anticorpos e não chegam a ser diretamente contra um micro-organismo. Quando eu falo da letra D, que fala células de memória surgem apenas na imunidade inata e evitam novas infecções, está incorreto. Porque eu tenho dois tipos de imunidade, gente. Eu tenho a inata e a adaptativa. A inata é aquela que todos os seres vivos possuem, né? Todos os animais possuem. E aí, é aquela que é a primeira ativação do seu corpo. Então, por exemplo, quando você tem algum tipo de alergia, né? Tenho alergia à poeira. Então, assim que eu entro em contato com a poeira, eu começo a espirrar, a coça, aparece, né, bolinhas pelo corpo. Quando é adaptativa, é uma resposta mais demorada, mas ela é de longo prazo. E o que seria isso? Essas células de memória, elas seriam adaptativas porque só alguns seres conseguem possuir essa memória. No caso da gente, né? Os seres humanos. Pegou catapora uma vez, muito difícil pegar novamente, por conta da memória adaptativa, certo? Então, essa memória adaptativa, as células de memória, elas já entendem e já sabem qual seria o antídoto para aquela doença. Então, ela não é,
não faz com que o ser humano, né, tenha novamente aqueles sintomas. Na letra A, ele fala, anticorpos são produzidos diretamente pela medula óssea sem ativação imune. Não, a medula óssea vai produzir o quê? Células sanguíneas, né? E aí nas células sanguíneas eu tenho os glóbulos brancos, e aí sim que eu tenho a formação dos anticorpos. Então, a letra correta seria a letra C, na questão 35, certo? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem, né, repassar o curso, se vocês precisarem de algum tipo de auxílio, tá? Espero que vocês possam ter compreendido cada uma das questões. Tentei explicar, né, de forma mais resumida, mas explicar realmente o conteúdo daquela questão e o porquê que foi certo e ou foi errado. E aí, se vocês precisarem, pode mandar mensagem pro Leandro, né, pro curso, e aí a gente resolve esses percalços, tá? Essas dúvidas. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.